Fala, cientista! Tudo bem com você? Eu sou a professora Amanda e você está no canal Vida de Cientista. Seja muito bem-vindo! No vídeo de hoje, vamos falar sobre as diferenças entre as células dos organismos eucariontes e dos organismos procariontes. Bora lá? Na aula passada, nós estudamos a respeito da teoria celular. Vimos todo o desenvolvimento dessa teoria, os principais pesquisadores que contribuíram para os primeiros estudos sobre as células e finalizamos com os 3 postulados sobre a teoria celular. Se você ainda não viu esse vídeo, vou deixar o card passando aqui em cima e também vou deixar o link para a playlist de citologia aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? Existem vários tipos de células. No nosso corpo mesmo, existem os mais variados tipos de células. Células musculares, células epiteliais, neurônios, enfim, cada uma com formas e funções diferentes. Mas basicamente, todas as células podem ser divididas em 2 grandes grupos, que são as células eucarióticas e as células procarióticas. Vamos falar primeiro aqui das características das células procarióticas. Então, primeiramente, o termo procariótico vem do grego pro, que significa antes ou primeiro, e carion, que significa núcleo. Portanto, procariótico significa antes do núcleo. Essa célula tem uma estrutura menor, ela é bem menos complexa e acredita-se que tenha surgido aproximadamente 3,5 bilhões de anos. Nesse tipo de célula, não aparecem organelas membranosas, organelas mais complexas, como a gente vai ver já nas células eucarióticas. Elas possuem ribossomos, que são organelas não membranosas, porém, esses ribossomos também são menores e menos complexos do que aqueles presentes nas células eucarióticas. E possuem os plasmídeos, que são moléculas de DNA circular. Nessas células, como elas não possuem um núcleo definido, o material genético está disperso no citoplasma, numa região denominada nucleóide, sendo essa a principal característica que diferencia as células procarióticas das eucarióticas. Os seres vivos que possuem essas células procarióticas são as bactérias, as cianobactérias e as árqueas. A gente vai fazer um vídeo específico aqui no canal só para falar das árqueas, que são bactérias extremófilas, tá? Por isso, se você já gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí embaixo no botãozinho vermelho, que é para não perder nenhum vídeo aqui do canal, hein? E por último, aqui, ainda sobre nossa célula procariótica, temos que todos os organismos procariontes são unicelulares, mas cuidado aqui, tá? Todos os procariontes são unicelulares, mas nem todo organismo celular é procarionte, não vamos confundir, ok? Tem organismos unicelulares que são eucariontes e nós já vamos falar deles. Aqui está a nossa célula eucariótica e seguindo o mesmo raciocínio que fizemos para a anterior, temos que essa célula já é bem maior e bem mais complexa que a célula procariótica e acredita-se, e isso é uma estimativa, tá pessoal, que ela tenha surgido há aproximadamente 1,7 bilhão de anos. O nome eucariótica significa eu, verdadeiro, e carion, como a gente já tinha visto, significa núcleo, portanto fica como um núcleo verdadeiro. Nesse tipo de célula já aparecem as organelas membranosas, que são organelas mais complexas. Cada uma tem o seu papel e desempenha uma função dentro da célula. Nós também vamos ter uma aula aqui só sobre como cada uma dessas organelas funcionam e qual o papel que cada uma desempenha dentro da célula. Mas só para vocês darem uma olhadinha aqui, temos o retículo endoplasmático liso, o retículo endoplasmático rugoso, temos os ribossomos também, só que mais complexos do que os encontrados nas células procarióticas. Temos o complexo golgiense, entre outras organelas. Agora, aqui é que vem o grande diferencial. Essa célula eucariótica está com seu material genético organizado e envolto por uma membrana chamada de membrana nuclear, antigamente chamada de carioteca. A presença dessa membrana nuclear impede que o material genético fique espalhado pelo citoplasma, como na célula procariótica. Em relação aos seres vivos que possuem as células eucarióticas, eles são chamados de eucarióticos
eucariontes, e alguns representantes são os animais, as plantas, os fungos, os protozoários e também, é claro, nós, seres humanos, também possuímos esse tipo de organização celular. Até porque eu já tinha falado anteriormente para vocês que somente os seres unicelulares é que tinham células procarióticas, né? Portanto, os organismos multicelulares ou pluricelulares, aqueles formados por muitas células, são todos eucariontes, ok? Mas também existem seres unicelulares eucariontes. É o caso dos protozoários, como a giardia. Olha aí que bonitinha. Só que não, né? Esse bichinho aí causa uma infecção intestinal chamada giardíase, não é legal não. Mas também temos fungos unicelulares eucariontes, que são, por exemplo, as leveduras, usados para fazer cerveja, pães, usado como fermento biológico. Esse sim, é bonitinho, vai. Mas enfim, não dá para ficar falando aqui de todos os representantes, senão a gente fica a vida inteira aqui e não termina. Eu vou deixar aqui esse finalzinho de vídeo o mapa mental das diferenças entre as células eucarióticas e procarióticas. Para quem quiser anotar tudo aí, é só dar uma pausa no vídeo e copiar tudinho. Eu vou ficando por aqui, mas logo a gente volta com mais conteúdo para você. Eu espero que você tenha gostado e que esse vídeo tenha te ajudado. E se você gostou, já sabe, deixa aquele like aí para mim. Se inscreve aqui no canal para não perder nadinha e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!